Oi, gente! Boa noite! Estamos começando mais uma live com o nosso povo querido e hoje com a nossa espetacular, querida secretária nacional da família, a doutora Ângela Gandra, nossa querida secretária, e nos acompanhando a Dânia. A Dânia que está nos acompanhando nessas lives, essa menina querida, especial. Doutora Ângela, seja bem-vinda, doutora Ângela, à nossa live. Que alegria! E Que eu quero dizer que eu alegria, estou morrendo, a minha. que eu estou morrendo de saudade de você, doutora Ângela. Eu também, Damares. Esse home office tá levando tempo, mas ao mesmo tempo eu estou muito contente de estar curada e estar contigo de novo, Damares. Morrendo de saudade de estar, mas feliz por estar muito perto de ti, não é? Gente, ela está falando que ela está curada porque a doutora Ângela, eu postei várias vezes, e a gente fez campanha de oração. A doutora Ângela, ela teve coronavírus. Doutora Ângela, fala para nós, conta essa experiência, como é que foi? Vamos começar por aí, porque hoje a gente vai falar sobre as ações da Secretaria Nacional da Família. A Ângela é a primeira secretária nacional da família, ela já entrou na história do Brasil. E a gente vai Oh, falar sobre o que a secretaria está fazendo neste momento para o enfrentamento à pandemia. Mas antes da gente entrar nas ações da secretaria, a doutora Ângela é uma advogada conhecidíssima, todo mundo da área do direito conhece a doutora Ângela, ela é um presente de Deus para o Ministério, e eu queria que a senhora Damares. contasse, doutora Ângela, como foi essa experiência de ter passado pelo coronavírus? Damares, olha, é uma experiência muito dura, porque o coronavírus, no meu caso, foi muito feroz, né? Foi um corona sistêmico, atingiu o coração, atingiu o pulmão, atingiu o fígado, né, o nervo óptico. Eu sei que em alguns casos é mais leve, mas a experiência que eu tive no hospital também é de que as pessoas sofrem muito, não é? Então, eu acho que é muito importante a gente perseverar nessas normas que a gente tem, álcool gel, distância. É muito importante perseverar nas pequenas normas que podem nos proteger, né, em relação ao corona. É muito duro, mas eu vou contar também uma experiência. Eu sofri, eu acho importante também todo sofrimento é sempre uma lição de vida, eu aprendi muito com isso e sofri com as pessoas também que estavam comigo. Mas, nesse sentido, a gente percebe a fragilidade humana e percebe também a solidariedade humana. Então, eu penso que são momentos que a gente está vivendo agora de sofrimento geral que nos podem ensinar muito também, não é? E, por outro lado, eu senti, Damares, pela tua parte, né, esse poder da oração, né, que eu fiquei impressionada. Eu contei hoje para a Damares que nos primeiros 3 dias, assim, eu fui piorando, piorando. Na sexta-feira santa, eu falei, olha, eu vou morrer, assim, não vai ter jeito, eu não vou conseguir enfrentar isso. E nesse dia, depois eu soube que a Damares colocou, a nossa ministra colocou nas redes sociais, pedindo para rezar por mim, e eu senti essa força da oração, eu senti que eu fui melhorando, domingo eu tava já com força para lutar, né, contra o vírus. Então, eu acho que essa experiência, que é uma experiência muito profunda, me ajudou muito a crescer, né? E assim, a crescer também nesse sentido de perceber o poder da ajuda dos amigos, o poder da solidariedade humana, não é? E me fez também pensar, Damares, assim, que eu tive condições de me tratar bem, mas eu pensei muito nas pessoas que às vezes não têm condição, né? E que estão sofrendo, morrendo sozinhas, morrendo, isso, sendo enterradas sozinhas, né? Assim, as pessoas enterram sem familiares, é todo um sofrimento humano que a gente tem que enfrentar com ações, né, para poder acompanhar, né, esse sofrimento. E eu sei que a Damares, a ministra, está trabalhando muito isso também. Hoje mesmo tu falava isso numa das reuniões, não é, ministra? Sobre esse direito, talvez, de não morrer sozinho, não é? Sim. Ô, doutora Ângela, quantos dias você ficou no hospital? Oi, quanto tempo? 14 dias.
A gente tem que lembrar que o pai da doutora Ângela, o doutor Ives Gandra, esse ícone do direito no Brasil, ele estava internado e ela estava visitando e acompanhando ele no hospital. E ele também teve coronavírus. E ele, apesar da idade, ele passou melhor pela doença que a senhora, não foi isso, doutora? Eu provavelmente contraí, ele contraiu de um médico, eu contraí dele. Eu também sofri um pouquinho, Damares, porque saiu nas redes sociais que eu tinha contraído o vírus em uma manifestação, e não foi verdade, não é? Então, eu fiquei pensando que até nesse momento, às vezes, as pessoas, em vez de se solidarizar, elas ainda inventam fake news e foram atacando. Não é verdade, eu contraí o vírus do meu pai, cuidando dele. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu estava no hospital, eu pensava, eu tenho que lutar porque ele lutou. Eu vi ele ficou 40 dias no hospital, ele tinha uma rotina, ele trabalhava, ele rezava, ele enfrentava os exercícios de fisioterapia, se superando com 85 anos. Daí isso também me ajudou a pensar que ele foi um guerreiro para combater e voltou para casa. Eu falava, eu também tenho que lutar, eu tenho que lutar porque todos estão lutando por mim. Mas essa também foi uma experiência de exemplo que me ajudou. E acho que foi bom para pensar no exemplo dentro da família, né? Como secretária da família. Doutora Ângela, assim, que coisa, né? Seu pai entra no hospital, não entrou com coronavírus, entrou por causa de um outro problema de saúde, e lá no hospital ele tem coronavírus. E a gente ali, todo mundo torcendo para ele sair, e você acompanhando ele no hospital, aí ele sai, você entra no hospital. Aí eu me lembro que numa das noites que você estava bem doentinha, teu pai me liga. Aí a gente vê inverso, porque eu fiquei dias te telefonando para saber dele. Aí depois era ele com a voz forte, saudável, cheio de fé, dizendo: a minha filha vai sair dessa. Eu acredito na fé, eu tenho fé. Então, assim, eu acho que a história de vocês dois, esse momento que vocês dois passaram, foi o exercício de fé o tempo todo. E a gente só tem que agradecer a Deus. Mas, doutora Ângela, a senhora que passou pelo coronavírus, vou fazer aqui uma pergunta. Quem passa por isso, por que uma pandemia dessa mexe tanto emocionalmente com as pessoas, doutora? Eu penso, por um lado, assim, fisicamente, ela é um vírus que realmente ele é surpreendente, cada dia ele traz uma coisa. Então, quem pegou o corona, ele sabe e não quer que ninguém pegue, porque realmente ele é multifacetado, é um vírus difícil de enfrentar, né? Por outro lado, eu acho que essa pandemia ela vai mudar a nossa concepção de vida, Damares, ela vai mudar, porque essa pandemia está fazendo, primeiro, a gente sair da esfera individual para a esfera social, né? Por um lado, porque a gente começou a conviver muito mais com as pessoas, na família e daí por diante. Segundo, a gente está sentindo os problemas das pessoas. Então, essa pandemia, ela está mexendo com o coração humano, não é verdade? Às vezes eu penso, no começo do ano nós tememos uma terceira guerra mundial, porque estava uma ameaça entre os Estados Unidos e, olha, e muitas pessoas falavam, nossa, é um castigo, vai ser um castigo, porque isso aí vai fazer com que o mundo pense, o mundo está se afastando do seu próprio sentido. E eu penso que nós nos unimos, o mundo está se unindo contra um inimigo comum, que é o corona. Todo mundo quer lutar contra uma força, um vírus microscópico que realmente está se demonstrando forte, mas está unindo as pessoas. Às vezes também, Damares, eu fico pensando, a gente olha e tem coisas que não são positivas, como a violência doméstica, mas nós, Secretaria da Família, temos recebido muitas notícias de famílias que se fortaleceram muito nessa época. Uma pessoa me dizia, olha, eu não sei se o mundo vai mudar, mas minha família mudou no corona, né? A outra pessoa falava, nossa, eu fazia muito tempo que eu não sentava na mesa com a minha mulher. Eu descobri que ela é muito legal, né? Porque fazia muito tempo que não conversava, né?
Depois, outra pessoa, essa semana, me falou, que a gente recebe muitos testemunhos, falou, olha, eu nunca tive um aniversário como eu tive no Corona. Meu marido fez almoço, meus filhos comeram comigo na mesa, nós tivemos tempo de assistir um filme juntos. Fazia anos que eu não tinha um aniversário assim. E outras pessoas que estão se voltando, por exemplo, para o estudo dos filhos, né? Vendo que os filhos, que pode acompanhar os estudos, se interessando pelos estudos dos filhos, estudando juntos. O home office mesmo, não é? Nós estamos tendo essa experiência, não é, ministra Damares? Eu chamo Damares porque a Damares, para mim, é irmã, é tudo. A gente é muito junta, né? Então, às vezes, falar ministra até fica difícil. Desculpa, Damares, eu falo do coração, não é? Mas eu fico impressionada de ver também, né, que o home office no nosso ministério não está rendendo muito, Damares. As pessoas estão trabalhando muito mais. Impressionante. A qualidade, não só rendendo, como a qualidade. Como o nosso ministério, que trabalha muito com direitos e pareceres e notas técnicas, eu estou lendo as notas técnicas produzidas pelas secretarias, são primores. E só temos que ter cuidado, porque a gente está se adaptando a essa forma de trabalho, e as pessoas estão trabalhando muito mais em casa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, que estão passando da hora de trabalho, ficando até tarde, mas, assim, muita produção. Eu estou muito feliz com a produção da nossa equipe. Até mesmo esse instrumento, doutora Ângela, das videoconferências. As nossas reuniões têm sido mais produtivas. Hoje, por exemplo, eu atendi inúmeros parlamentares via videoconferência. Se eu tivesse que atender os deputados presencialmente, uma reunião de 1 hora presencialmente, eu estou atendendo, eu faço 2 reuniões de meia hora virtuais. Porque a gente perde tempo abrindo porta, tomando café, tomando água, levando no elevador. A reunião virtual, ela elimina uma série de coisas e é tudo muito rápido. Eu confesso para ti que eu acho que vai mudar a relação humana, mas vai mudar também muita coisa nas relações de trabalho a partir dessa pandemia. Muita coisa vai mudar. Mas, doutora Ângela, a gente pode ver muitas consequências da pandemia na saúde mental. E a gente já viu aí pesquisas que avaliaram consequências psicológicas de situações anteriores de contaminação, por exemplo, no H1N1 no passado. A senhora tem aí informações e dados sobre isso, doutora? A questão da saúde mental pandemia. Pós-pandemia, dados pós-pandemia de saúde mental e da nossa preocupação, porque o seu ministério, a sua secretaria tem um trabalho de famílias fortes, e a gente está preocupado pós-pandemia, como trabalhar saúde mental, famílias fortes pós-pandemia. Então, Damares, por um lado, evidentemente que foi um isolamento imposto, as pessoas muitas vezes não estão preparadas, não se sabe até quer dizer, nós começamos, que foi interessante, não é, Damares? A gente se voltou para aquele programa Acolha a Vida, aplicado ao corona, né? Então, esse programa que nós tivemos ano passado contra automutilação, suicídio, né, para não chegar nesse nível, que a gente trabalhasse a saúde mental, começamos a trabalhar no Ministério também, e aplicamos agora o coronavírus. E eu acho que a ministra está sabendo que nós estamos lançando também esse voluntariado para atender as pessoas que estão precisando a partir do site da nossa secretaria também. Isso já estou informando, está saindo nessa semana, pelo Acolha a Vida, também os médicos, os psicólogos que estão se candidatando com o termo de voluntariado para poder atender essas pessoas. É um sustentáculo que é preciso. No próprio Ministério, a gente está procurando atender, né, e secundar também as necessidades dos nossos servidores. Mas, às vezes, a gente começa a ficar a gente tem que se adiantar, é preciso
prevenir, não é? E acompanhar as pessoas, e dialogar com essas pessoas. Então, nós estamos oferecendo esse serviço. Mas, antes disso, nós estamos procurando, também com os nossos programas, vocês têm acompanhado pelas redes, pelo Instagram, esse programa Famílias Fortes. Antes de chegar à solidão, antes de chegar, né, ao desequilíbrio, há um caminho que é o relacionamento familiar, né, que é a melhora, a qualidade do relacionamento dentro da família. Então, nós estamos lançando esses desafios através, principalmente, desse programa Famílias Fortes, que discute a relação familiar do casal aos filhos, a intergeracionalidade, né? Então, cada dia, cada 2 dias vai um vídeo, vocês podem acompanhar isso, porque nós, através dessa crise, dessa pandemia, nós estamos chegando a um cerne da relação humana, que é a família, não é verdade? Então, se a gente conseguir fortalecer, rever os relacionamentos, todo esse desequilíbrio, ele vai ser acompanhado muito antes, porque é um pai que vai... O objetivo do Acolhe a Vida foi isso, despertar Isso os vai estar pais tudo para perceberem. vai estar no site do Ministério, lá na Secretaria, tudo isso pode ser encontrado lá, doutora? Já tem, tanto Famílias Fortes, quanto o Acolhe a Vida está sendo lançado, já foi lançado, e agora nós estamos disponibilizando também essa parte dos profissionais. Mas o Famílias Fortes, ele vem antes do Acolhe a Vida. É preciso pensar a relação antes, é preciso olhar para o outro. O Acolhe a Vida, ele teve esse objetivo. Olha para o seu filho, perceba os sinais, não é? E obrigatoriamente, nessa situação de corona, a gente teve que abrir o olhar para o mais próximo, não é verdade? E as pessoas tiveram que aprender a conviver e crescer nas virtudes da convivência, que é a paciência, que é a compreensão, que é saber ouvir, que é parar para prestar atenção no outro. Isso foi obrigatório, de certa forma foi obrigatório, senão ninguém aguentaria estar junto. E olha, nós estamos percebendo que isso tem sido positivo, Damares, está sendo positivo para muitas famílias, embora, como eu achei muito bonita a campanha do Ministério, por exemplo, em relação à violência doméstica. Em algumas famílias, o isolamento está sendo mais complicado, né? Agora, nós temos que potencializar, em primeiro lugar, né, a melhor relação para a família, a qualidade no nível da relação humana. E aí, todo esse desequilíbrio vai ser já prevenido e depois melhor acompanhado, em primeiro lugar, com os que são supostamente os que deveriam amar mais, que são os familiares, não é? Ô, doutora Ângela, é tão doce ouvir a senhora falar Ai, não, não. desse fortalecimento de família. E tem gente que fala assim, isso é utópico. Não é, isso acontece, isso é de verdade. Mas a gente tem visto, doutora Ângela, que a violência doméstica aumentou. A gente viu desequilíbrio, a gente viu mulheres apanhando, crianças sendo violentadas. O que a senhora acha que aconteceu, doutora, nesse momento de pandemia? Por que a senhora acha que a violência aconteceu? A senhora acha que é porque nesse momento de confinamento as feridas emocionais ficaram mais expostas? O que será que esse conflito, essa violência, esses conflitos familiares cresceram nesse período de quarentena, de confinamento? Porque, evidentemente, não é? É uma situação um pouquinho... É uma situação difícil, ficar em casa, e depois também aos problemas econômicos, ao problema do futuro, né? É realmente um desafio. Agora, Damares, eu acho que a gente estava despreparado, né? Por isso que é preciso construir. Todo o desejo que nós tínhamos desde o começo do governo, né? Focar na família, que significa depois combater a pobreza, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, etc.,
nós não tivemos tempo de trabalhar isso, porque a família, como tu falaste desde o começo do governo, a família brasileira está machucada, ela se voltou, de fato, hoje nós combatemos, né, problemas como pedofilia, pornografia, violência doméstica, tudo, todos os problemas dentro da família. Então, o corona nos pegou despreparados para enfrentar uma situação, porque as relações familiares, elas já estavam, né, com muito baixo nível, né, de relacionamento, não é? Então, o que acontece? Mesmo todo o trabalho que nós temos no impacto das tecnologias na família, esse programa Reconnect, por quê? Porque as famílias já não se conversavam mais, porque estavam no celular, porque não prestavam atenção um no outro. Então, esse vírus nos pegou despreparados, né? Mas é como uma guerra, a gente tem que se preparar daí. Então, como nós vamos preparar, né? Ou seja, realmente os problemas e nos lares que eram mais complicados se complicaram ainda porque só tem aquele contexto. Agora, a gente tem que apostar, eu penso, na capacidade do ser humano para o bem, para o que lhe é próprio, para o amor, para se voltar para o outro. Até uma pessoa, outro dia me perguntava, mas o que o Estado está preocupado com o amor? Eu falei assim, olha, o Estado ele tem que potencializar, né, o fortalecimento da célula máter dele, que é a família, não é verdade? E o amor é o que une uma família, em tese. Então, é preciso fazer todo esse trabalho do qual a gente já estava um pouquinho distante, também no Brasil e no mundo, talvez mais do que nós, não é? Então, eu acredito que é um trabalho capilar, é um trabalho difícil, mas que essa crise pode potencializar a melhora, não é? Nós começamos, né, essa campanha contra a violência doméstica. Nós queremos, hoje estava falando isso com a ministra, agora tem o dia 15, que é o Dia da Família, o Dia Internacional da Família. Nós queremos lançar uma campanha, né, contra a prevenção contra a violência doméstica. Vamos começar muito antes, né? Como evitar a violência doméstica. Agora, eu penso só isso, Damares, nós não estávamos preparados para essa crise da pandemia, mas toda dificuldade é uma oportunidade, né? E o bem é mais forte que o mal, né? O mal pode fazer barulho, mas o bem é mais forte que o mal no coração humano. Então, vamos lutar, né? Ô, doutora Ângela, falando tudo isso, eu já vi muita gente perguntar, tá, para que esse Ministério da Família? Para que uma Secretaria Nacional da Família? Eu acho que agora fica evidente, né? A família estava fragilizada, a família está, muitas centenas de milhares de famílias disfuncionais no Brasil. Infelizmente. E ao ponto de a gente, isso não só no Brasil, a gente tem que reconhecer que isso é um fenômeno mundial, ao ponto da gente ter se deparado com pesquisadores, ólogos, iólogos e mais ólogos, defendendo a extinção e abolição da família. Em plena pandemia, a gente leu aí um artigo de alguns pensadores, isso não é uma tese nova, é bom a gente deixar claro que a tese de abolição da família tem criado força, tem crescido nos últimos tempos. Nós já tivemos no Brasil, inclusive, alguns atos normativos que sinalizavam, caminhavam nessa direção. O questionamento da família patriarcal no Brasil, na América do Sul. Recentemente, eu tive uma experiência desagradável num fórum internacional por conta do questionamento da família. Muito triste, muito forte. E agora a gente leu um artigo durante a pandemia sobre não é hora de pensarmos na abolição da família? E aí eu te pergunto, doutora,
É necessário mesmo a gente ter um Ministério da Família e uma Secretaria Nacional da Família no Brasil? É necessário a gente pensar em políticas públicas de fortalecimento de família no Brasil? Olha, é de fato a base da sociedade. Nossa Constituição, ela determina, ela defende a família como base da sociedade, não é? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é o título do próprio nosso Ministério de Direitos Humanos, defende a família, né, como prioridade, né, é um direito do ser humano ter família. Como é que a gente pode abolir a família, não é verdade? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a pessoa que teve um lar seguro, que foi amada, né, que foi educada, ela vai ser um verdadeiro cidadão. A família é o berço da cidadania, a família é o berço da saúde, onde a pessoa nasce, morre, é cuidada, é nutrida, é aceita, não é? É incluída, é na família. Né? Por que nós temos toda essa descompensação social? Né? Começou na família, começou isso, né? Nas dificuldades que enfrentaram por não serem amados, né? Porque o ser humano foi feito também para amar e ser amado. Então, a família, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. A gente pode ouvir a mídia, às vezes, fazerem alarde e tudo mais, mas eu fico pensando, Damares, nós lançamos, né, na ONU em dezembro, e tivemos o primeiro evento em fevereiro da parceria para as famílias, sendo o Brasil o protagonista. Não é a Damares, ministra Damares lançou isso na Hungria o ano passado e vários países se uniram imediatamente. Né? Por quê? Porque sabem que o equilíbrio trabalho-família, uma família equilibrada, é o desenvolvimento, significa o desenvolvimento econômico e social da nação, não é? Então, seria até uma burrice nossa, né, não investir na família, porque é como falar assim, nós temos um câncer, né, tem um câncerzinho numa celulinha bem pequena lá no meu corpo, mas deixa aí, não tem problema, daí outro câncer, e evidentemente é a metástase. Nós chegamos a uma metástase social por não ter investido na família. Né? E isso é uma das coisas que às vezes eu penso desse governo. Né? Às vezes a gente, infelizmente, a mídia raramente põe o positivo, né? Do que nós estamos levando nesses momentos, principalmente. Quanto o Ministério tem trabalhado, quantas ações, né, em relação ao Covid, etc. A mídia não faz alarde disso, não é verdade? Né? E agora, se a gente pudesse fazer o alarde, né, demonstrar mesmo, né, o quanto a família, se nós mostrássemos as ações, né, e o crescimento nas famílias, a qualidade, como melhora uma nação, né, nós poderíamos entender, mas infelizmente a gente não vai por esse caminho, né, e acho que nesse sentido, se o governo perdão, o que eu queria destacar, perdi o raciocínio, perdoa. O que eu queria destacar, quando a gente pensa nesse governo, a gente pensa, é um governo que se uniu em torno de valores, o valor vida, o valor família, né? A mídia não vai destacar isso, infelizmente, mas quando a gente lembra, né, de que esse é o ideal desse governo, a gente pode ter certeza, né, que esse governo ele é capaz de provocar, né, o desenvolvimento econômico e social. Se a gente não perder, principalmente, esse foco nos primeiros valores, nos direitos humanos, que é a vida e a família. Desculpa, eu perdi o raciocínio, perdoa. Ô, doutora Ângela, aí a gente está num país assim, diverso, plural, um país de uma pluralidade cultural incrível, em que a família indígena é diferente da família cigana, que é diferente da família urbana, que é diferente da família ribeirinha, que é diferente da família ucraniana, que são muitas, que é diferente da família de origem, da família quilombola, que é diferente da família de origem italiana, mas é família.
É tudo isso mesmo, família. E isso aí mesmo. Isso. a gente vê esses abobados dizer que a gente tem que extinguir a família. Chega a soar como ridículo, porque é ir contra o natural. E por que o Exatamente. natural? É o natural humano. O ser humano, É. ele é esse ser de viver em sociedade. Deixa eu dizer uma coisa para ti, doutora Ângela. Por um período na vida, eu fiquei sozinha, mas sozinha. É, eu passei pelo divórcio, uma experiência dolorosa na minha Dura. vida. E nesse período, a minha filha, a Lulu, ficou na casa de meu pai, por conta de todas as dores do divórcio e da readequação da minha vida e as crises financeiras. E aí a Lulu ficou um tempo com meu pai. E eu tinha uma vida de muitas agendas, de muita viagem. Você sabe qual era o sentimento de maior dor? É quando o avião estava pousando em Brasília. Era muito ruim quando o avião estava pousando e eu não tinha para quem voltar. Porque Isso é muito triste, eu Damares. não tenho família em Brasília. Era só eu e Lulu. E Lulu não estava em Brasília. Lulu estava na casa dos meus pais em São Paulo. Descer, pousar e não ter para quem voltar. É um sentimento. As pessoas que são solitárias, que não têm família, estão nesse exato momento entendendo o que eu estou falando. É isso, família é isso. É ter para quem Exatamente. voltar. É Para quem ter para voltar, quem isso voltar. mesmo. É poder estar com alguém. E aí a gente vê Exatamente. esse povo dizendo assim: vamos abolir a família. É antinatural, porque Totalmente, o homem é totalmente. família, o ser humano é família. Não importa qual a família, mas o ser humano é família. Exatamente. Inclusive, eu Sim. falo muito da minha família. Hoje a minha família sou eu e a Lulu. É o Lulu que me enche de alegria. E nessa fase de pandemia, a gente está tendo umas experiências assim extraordinárias. A Que Lulu lindo, que a lindo. Lulu está se revelando uma excelente dona de casa. A gente dispensou a empregada e estamos as duas em casa, cuidando uma da outra. Gente, a Lulu, ela está zelando da casa. Eu não acredito Que nas coisas que a amor, Lulu está fazendo. E a gente está tendo umas que experiências amor, bem bacanas de comida, de gastronomia. E ela olha assim e fala: que mãe, amor, que tu é muito legal. Mãe, tu é muito bagunceira. Gente, eu falei a vida inteira isso para Lulu, agora eu estou ouvindo dela. Tá muito legal. Mas, Que amor. umas experiências assim muito bacanas, né? Para mim, no sentido família, esse momento da pandemia, a gente tem gastado muito tempo junto, muito tempo junto. Que lindo, que A lindo. gente tem assistido televisão de mãos dadas, tem sido muito legal, Ai, muito que legal. lindo, Damares, que lindo, que Mas lindo. assim, não tinha tempo, a gente não tinha mais tempo, né? Mas assim, a minha família é uma família diferente. É uma mulher divorciada, mãe sócia afetiva de uma indígena. É uma família diferente, Tá é uma família certo. fora do padrão. Mas eu e Lulu somos uma família. E essa família diferente, doutora Ângela, precisa ser fortalecida, precisa ser Precisa, cuidada, o né? E relacionamento aí, humano tem que ser. e aí vem esse ministério dizer: queremos políticas públicas de fortalecimento de família. Essa configuração familiar, eu e Lulu, é uma família que precisa ser protegida e fortalecida. Sim, sim, sim. Damares, temos que fortalecer todos os relacionamentos humanos, né, que sejam benéficos para o ser humano. E as famílias, por exemplo, nós temos muitas famílias monoparentais também, não é verdade? Nós temos que dar todo o sustento. O que a gente tem é que fazer de verdade, né, que o ser humano se dê melhor. E onde começa o bom relacionamento? Na família, né? Nós falamos muito de equilíbrio trabalho-família, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa que sai do lar mal, ela vai trabalhar mal, ela não vai se concentrar, ela vai se dar pior com os colegas de trabalho. E ali começa.
né, começa ali, se gera a indisposição contra o outro. Por isso, qualquer relacionamento humano, nesse sentido familiar, tem que ser fortalecido, e dentro da sua liberdade. Tu falaste muito bem, há famílias quilombolas, há famílias indígenas, e cada um tem a sua cultura, e cada um tem o seu background. Agora, o governo, quando a gente começou o ministério, lembra que nos falavam, lá vem o governo que vai interferir nas famílias. Muito pelo contrário, nós queremos potencializar cada família na sua autonomia e liberdade, não é? Agora, o ser humano é mais livre e autônomo quando ele é realmente tratado como ser humano, não é verdade? E não com com violência, não com abuso, não com... Então, o que nós queremos trabalhar é esse bom relacionamento humano, isso, até dar informação, conscientização, como famílias fortes, como acolhe a vida, né? Para que as pessoas possam exercer melhor a sua liberdade nos seus bons relacionamentos dentro da família. Eu penso sempre, né, como antropóloga, filósofa do direito que eu sou, antropóloga, eu sempre penso, né, o amor só pode existir a partir da liberdade. A liberdade, perdão, exatamente. A liberdade é que potencializa a tua escolha no amor, a escolha do outro, em se abrir para o outro, né? E a sua, de verdade, dentro da ignorância, dentro de viver, às vezes, como um animal, né? Isso não potencializar a dignidade humana faz com que a pessoa exerça pior, muito pior, ou nem exerça a sua própria liberdade. Então, nesse sentido, nós queremos dar informação suficiente, porque a ignorância é o pior inimigo da liberdade, para que cada família possa exercer sua liberdade, e eu diria, rumo ao amor, porque, na verdade, cada família pode ser uma escola de amor, e a escola do amor abre a fraternidade. No nosso ministério hoje, a gente fala muito em direitos humanos e fraternidade, né? Mais do que, né, igualdade, mas fraternidade, olhar para o outro, a solidariedade, não é verdade? Agora, isso começa na escola de amor, que é a família. Então, o governo ele quer dar essa verdadeira liberdade para cada família aprender de verdade a amar. E acho que isso cabe muito ao governo. Às vezes falam, governo, falando de amor, olha, Aristóteles, ele falava que o governo tem que se preocupar muito com a felicidade humana, né? E a felicidade humana, grande parte, vamos dizer, da felicidade humana é o trabalho, mas a maior felicidade do ser humano é amar e ser amado. Eu acho que esse governo, né, ele vai dar essa potencialidade, né, mas não impondo, né, não entrando dentro da família, mas dando a condição para que, por exemplo, o equilíbrio trabalho-família seja vivido. Isso tu falaste muito bem, o home office está despertando a gente, por exemplo, para o equilíbrio trabalho-família. Não é interessante que isso faz com que as pessoas percebam, eu posso trabalhar, eu posso cuidar dos meus filhos, eu posso, e vão se equilibrar a partir disso, né? E isso também é amor, né? Então, eu entendo que atrás, lá no fim de toda a nossa intenção, é que a sociedade se queira mais, né? Que as famílias se queiram mais, a sociedade se queira mais, e a gente viva uma verdadeira solidariedade dentro do nosso país, e vamos chegar também à solidariedade internacional. Imagine que desafio nós temos na frente, não é, ministra? Doutora Ângela, para a gente ir para o final aqui da nossa live, eu não quero lhe cansar muito, a senhora está ainda em fase de recuperação. Nós temos 3 coisas extremamente interessantes acontecendo na sua secretaria. Primeiro, nós estamos construindo no mundo uma proposta de criar no mundo uma associação internacional de países amigos da família. Explica em 1 minuto o que é isso. Então, nós pensamos, né, nessa iniciativa, né, de que se todos os países se voltassem a políticas públicas para a família, e há um interesse muito grande, em primeiro lugar, a gente conseguiria realmente uma qualidade de vida para os países, um intercâmbio nesse sentido, né, de ideias que fortalecessem a célula
mundial, né, que é a família. E, por outro lado, evidentemente que os países que se voltem para as famílias vão estar mais abertos para a solidariedade internacional, e nós poderíamos nos ajudar mais. Então, nós começamos uma iniciativa na ONU, né, para dizer que a família seria essa célula para a qual é preciso nós nos voltarmos através de políticas públicas, que a gente intercambie essas políticas públicas e possa fortalecer de verdade, na primeira linha, os direitos humanos, o direito a ter uma família, e começa nesse sentido também, né, Damares, o direito à vida, né? Que a pessoa, a primeira infância, por exemplo, começa na concepção, começa ali um direito à vida, que as famílias se voltem para a vida e para a maternidade e para a paternidade, para o pai, o papel do pai no lar também, e que haja políticas públicas tributárias, por exemplo, para fortalecer a família, educacionais e assim por diante. E assim nós vamos mudar o mundo nesse sentido, não é? Porque se a família melhorar em cada país, nós vamos ter um mundo muito mais solidário, né? A segunda coisa que a Secretaria da Família está fazendo, gente, que é extremamente interessante, é um programa chamado Empresa Amiga da Família. Inclusive, eles concedem um selo, concedem um prêmio à Empresa Amiga da Família. E o cadastro está aberto para o prêmio desse ano, as pessoas indo lá, dar uma olhadinha, como é que faz para se inscrever, para ganhar o selo Empresa Amiga da Família. E tem muita coisa, né? Eu posso me candidatar? Tem um critério para você ser uma empresa amiga da família. O que a gente quer reforçar, fortalecer essa relação, esse equilíbrio trabalho e família. Bora acompanhar aí o trabalho da nossa Secretaria Nacional da Família. E por último, vou te perguntar, que é uma ação da Secretaria também. A gente vai ou não vai aprovar no Brasil o homeschooling, o ensino domiciliar, doutora Ângela? Com certeza nós vamos aprovar, porque esse é um direito. A nossa Constituição defende a família, né, como protagonista da educação dos filhos, e, ao mesmo tempo, a própria Declaração dos Direitos Humanos defende isso também. A família é a primeira protagonista na educação dos filhos. E a ministra Damares pegou isso como meta dos nossos 100 dias de governo, porque não como sistema educativo. Nós não estamos defendendo o homeschooling como o Ministério dos Direitos Humanos quer que as famílias comecem a exercitar o homeschooling. Não. Direito dos pais de escolher o que eles veem como melhor educação para os seus próprios filhos, né? E é interessante que o corona está potencializando isso, porque os pais estão percebendo, né, que ajuda muito, né, a acompanhar os estudos dos filhos, e que isso é possível, né, para os pais que queiram, né, porque o que nós estamos defendendo é a liberdade dos pais em relação à educação dos seus próprios filhos, né? Então, eu tenho absoluta certeza. Por quê? Porque o Supremo Tribunal já disse que é constitucional, não é verdade? Esses projetos estão no Legislativo há muitos anos, porque muitas famílias estão pedindo. Então, o nosso Ministério, em união com os outros poderes, pode potencializar essa decisão, porque é um direito dos pais e já está. Evidentemente, há muitas famílias, não é, Damares? Quantas famílias nos têm procurado no Brasil? Inúmeras que já exercitam isso com uma qualidade tremenda. Nos outros países do mundo, os melhores alunos que chegam a universidades mais elevadas, como a própria Harvard, por exemplo, não é? Vêm de homeschooling. Então, por outro lado, nós estamos defendendo algo que se mostra eficaz, não é verdade? Por que não? Por que não? Se é um direito, os poderes podem se unir, não é? E os pais querem, né? E o mundo tem comprovado que é um sistema eficaz, por que não? Nós vamos aprovar esse ano, sim, né? Vamos aprovar, se Deus quiser, não é, Damares? Vamos torcer. Tem projetos de lei na Câmara, no Senado, e agora é possível que saia também uma medida provisória lá
do Palácio. Doutora Ângela, e a gente vai finalizar. Estamos acabando aqui a nossa live, e bastante gente participando, assistindo, nós estamos indo para 45 minutos, foi tão rápido, né? Passou super rápido. Eu queria que a Damares, senhora que finalizasse, gostoso. com uma palavra de esperança para as famílias que estão passando nesse momento pelo isolamento. Que a senhora mandasse uma mensagem, doutora Ângela, a senhora que é essa representante das famílias, mande uma mensagem de esperança para as nossas famílias. Olha, primeiro, a esperança a gente nunca pode perder, não é verdade? Toda dificuldade é sempre uma oportunidade. E eu tenho absoluta certeza, esse corona vai passar. O que importa é que a gente passe por ele de forma positiva, aprendendo as lições, né? E, de fato, se fortalecendo, né? A cada dia a gente tem que recomeçar com metas novas para a nossa família, para o nosso trabalho, né? E lutando cada dia com a esperança de que as coisas passam, mas o que fica foi a nossa atitude através das coisas, e principalmente a nossa atitude com relação ao outro. O corona é um grande momento para a gente plantar amor, né? E quem planta amor só pode colher coisa boa, né? Então, isso que eu peço para cada família. Vamos plantar amor no corona para ter uma colheita maravilhosa depois. Doutora Ângela, obrigada. Obrigada por esse momento tão especial. Quero Obrigada agradecer a ti, Damares. agradecer a nossa querida Dânia também, que dessa forma tão linda tem nos ajudado nessa live. Que Deus abençoe todos que participaram. Acompanhem o trabalho da Secretaria da Família aí no site. Essa secretária espetacular que tem feito um trabalho que está impressionando o Brasil. Essa ministra espetacular. Conduzindo essa pasta, e quero agradecer, doutora, a toda a equipe, a sua equipe extraordinária, os assessores, os diretores, os coordenadores, todos. Os meninos, eu chamo com tanto carinho os meninos, mas lá nós temos doutores, com doutorado, com mestrado, que estão trabalhando tanto nesse período do coronavírus, trabalhando com inúmeras ações, participando do comitê de crise, trabalhando 24 horas, trabalhando muito para nos ajudar. Obrigada, meninos da Secretaria Nacional da Família. Obrigada, doutora Ângela. Dá um abraço aí no teu pai, na tua mãe, na tua família, que eu amo tanto. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe o Brasil. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, doutora Ângela. Obrigada, Damares. Muito obrigada. Obrigada a ti, sempre.